Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha. Vocês já sabem quando aparece essa careca brilhante aqui, não vai ter aula de física e matemática não, a gente tem um bate-papo para fazer, né? E hoje vem pedido de um aluno muito especial, um cara que foi meu aluno no ensino médio, Francisco Braga de Albuquerque, aí, meu moleque. Ele falou comigo que eu deveria dizer para as pessoas algumas coisas que viessem na minha cabeça sobre o que os bombeiros sabem e todo cidadão deveria saber. Como exemplo disso, eu vou citar outro amigo, né? Meu cunhado é delegado de polícia, tem um conhecimento jurídico muito amplo. De vez em quando ele fica contando os causos de justiça, né? As sutilezas de linguagem, a beleza que ele encontra em justiça, né? E entre tantas coisas que ele me contou, acho que a mais interessante é o fato de que se você foi injustamente preso ou sabe que alguém foi injustamente preso, se você contar a história num papel comum, rascunhado, e escrever lá no título habeas corpus, qualquer pessoa pode fazer o juiz responsável por aquela prisão, né, entender que a prisão foi injusta. Muito importante essa informação, né? A gente acha que um habeas corpus só um advogado pode impetrar, né? Qualquer cidadão pode. E basta você contar sua história, lógico, da maneira mais formal que você for capaz de fazê-lo, porque se trata de um documento formal. Então eu deixei aqui, peguei um bizu, para não esquecer de algumas coisas que bombeiro sabe e eu acredito que todo cidadão deveria saber, né? Então vamos lá. Em caso de incêndio, a gente tem que entender que como a fumaça ela atinge uma temperatura muito alta, ela tende a se expandir. Então vai atingir as partes mais altas do incêndio, né? Inclusive, se algum bombeiro estiver ouvindo isso aí, me desculpa, porque bombeiro que é bombeiro não chama fumaça de fumaça, chama de gases combustíveis, porque toda a fumaça pode pegar fogo novamente, que é um detalhe que influencia a beça em combate a incêndio. Mas para você que não é bombeiro, vamos chamar como todo mundo conhece, fumaça. Fumaça sobe. E você que não é bombeiro e está em um local fechado, tem que ter uma preocupação muito grande em sair desse local com maior chance de sobrevivência possível. Então, o que você deve fazer? Como a fumaça sobe, você desce. O ar é sempre mais puro, mais fresco e mais frio próximo do chão. Se você já teve o treinamento militar ou sabe basicamente o que é rastejar, você deve rastejar. Se não, sai de gatinho mesmo. Outra coisa que a gente tem que entender, que na maioria dos incêndios as pessoas não morrem de queimadura, morrem de fumaça, porque a fumaça é muito tóxica. Então, uma coisa que você pode fazer é molhar o que você puder molhar. Inclusive, se você tiver chance de molhar o corpo todo, se onde você está tem um banheiro, você deve molhar o corpo todo antes de tentar sair. Molhar a camisa, um lenço, para colocar na frente do nariz e boca, porque isso não é filtro contra o que é tóxico da fumaça, mas pelo menos vai te ajudar a dar um conforto mínimo para você sair. A outra coisa que você deve saber que é interessante não pegar elevadores, e isso todo mundo diz nas recomendações. Vamos entender o porquê. Um elevador, ele pode muito bem parar e ficar travado no andar justamente que está no incêndio. Isso porque a parte metálica dele, onde tem as ligações, pode muito bem se dilatar ou até se derreter, fazendo com que o elevador fique travado naquele lugar. Como faltar luz é muito comum em caso de incêndio, outra coisa que pode acontecer é mesmo os elevadores modernos com sistema de energia separado, ele pode travar e você ficar preso dentro do incêndio. Então, você deve usar as escadas. Os prédios modernos,
pelo menos no Rio de Janeiro, depois do ano de 1976, segue um código de incêndio em que eles têm portas duplas. Essas portas, elas são chamadas de portas corta-fogo, que devem resistir ao incêndio durante algum tempo. E elas são duplas para que crie uma câmara entre uma porta e outra, por onde a fumaça pode sair, evitando que a fumaça atinja as escadas. E você sempre deve procurar descer as escadas, ao invés de subir. Você só vai subir se não tiver outra opção. Até porque, da mesma forma que a fumaça sobe, a chama também tende a subir, podendo prender as pessoas que estão na parte mais alta. Aí você fala assim, os bombeiros podem usar o helicóptero? Podem, mas helicópteros que se aproximam de prédios abanam as chamas da mesma forma que você abana um churrasco, podendo aumentar as chamas. Então, nem sempre é uma boa ideia e nem sempre é adequado usar helicópteros. Então, sempre que possível, você vai procurar sair do local, sair do prédio, aonde tiver as escadas, usando as escadas e descendo. Deixa eu ver se eu... vamos lá. Combater incêndios. Combater incêndio exige treinamento, especialização e, de preferência, experiência. Se por um acaso você já teve algum treinamento e sabe o básico de combater incêndio, reconhece as classes de incêndio, essa coisa toda, tudo bem, você pode tentar combater o incêndio enquanto ele é um princípio de incêndio. Se você não tem nenhuma experiência, não tem conhecimento no assunto, o ideal é você sair do local. Um caso específico que aí qualquer pessoa pode saber é o seguinte: se por um acaso o óleo que está em cima do fogão pegar fogo no próprio óleo, jamais jogue a água, porque conforme você joga a água, você pode espalhar o óleo aumentando ainda as chamas. Simplesmente tampe a panela e desligue o sistema de gás. Agora, você se acha em condições e vai combater o incêndio usando extintores ou sistema preventivo do prédio. Algumas dicas importantes. Não se joga água ao combater incêndio em diversas situações. Duas você tem que ter em mente. Uma, se você vai combater incêndio e observa que a chama está branca, a temperatura do incêndio é alta o suficiente para dissociar a água que você está jogando em hidrogênio e oxigênio. E o oxigênio, ele é o comburente básico. Enquanto as minhas cachorras resolveram latir um bocado aqui, né? Vamos ver se não atrapalha muito o vídeo. Hidrogênio é nada menos do que explosivo. Então, se você vê chama branca, você não deve combater o incêndio com água. Olha só como é que elas são chatas, cara. Eu mereço, não é? Aí vão ficar as duas assim o tempo todo. Mas vamos nessa. Deixa eu dar uma bronca nelas e eu volto. Vamos ver se eu botei um pouquinho de ordem na casa. Não vai dar muito certo, não. Aqui, ó. Deixa eu dar aula. Vem cá. Bem, então, o que acontece é o seguinte. Resolveu combater incêndio, jamais combata incêndio com água, se por um acaso você vai jogar isso em óleo. Tá? Existem técnicas possíveis, mas aí são muito especializadas e eu não quero discutir isso aqui numa conversa rápida, beleza? A outra é se a chama estiver branca, a temperatura está muito, muito alta. E a terceira, eu acredito que seja bem lógica, mesmo que você não tenha uma grande formação, o fato de que você não deve combater incêndio com água e material elétrico energizado. E mesmo que você desligue o equipamento, diversos tipos de equipamento têm acumuladores de energia chamados capacitores. Então você, mesmo assim, pode causar problema muito sério, beleza? Ah, sim, esquecendo. Quando você usa o agente extintor, uma coisa que às vezes eu vejo gente muito boa dando bobeira, gente com experiência dando bobeira. Não se combate incêndio em pé. Porque conforme você joga o agente extintor, há a tendência do fogo e da fumaça girar em cima de você. Então, sempre o mais abaixado que você puder. Beleza? Ok. Vamos lá, o que mais? Ah, sim.
Você está num determinado compartimento e você quer se mover. Observa se a porta está quente. Se a porta estiver quente, o incêndio deve estar muito pior no outro compartimento. Então você não deve abrir as portas caso ela esteja quente. E sempre teste a temperatura com a parte de trás da mão, nunca com a parte da frente. Porque é muito comum em local de incêndio você ter algum material energizado. E quando você toca em algo energizado assim, você corre o risco de, por reflexo, fechar a mão e ficar segurando no que está energizado eletricamente. Beleza? Sim. Básico. Saiu do incêndio. Você está preocupado com algo material? Não importa o que seja. Não volte jamais. Espere os bombeiros chegarem. Duas coisas mais que eu tenho para falar, né? E aí não é tanto a ver com incêndio. Uma foi justamente o motivo da minha conversa com o meu garoto, né? É um efeito físico chamado gaiola de Faraday. Se você estiver numa tempestade e estiver dentro de um carro, você está no local mais seguro que você pode estar, porque você está no mesmo potencial elétrico que toda a parte externa do carro. E o grande risco de você ser eletrocutado em qualquer coisa que envolve eletricidade passa muito pela questão da corrente elétrica. Aqui, ela quer, para eu distrair, eu tenho que ficar passando o pé nela e ela ficar mordendo o meu pé. Eu mereço a tiquitita, né? Vamos combinar. Então, voltando aqui à nossa conversa, na hora que você estiver numa tempestade, não saia do carro, porque mesmo que você tenha descargas elétricas, né, tinham raios aí, você está num local muito protegido. Seja como for, quando você for sair do carro, não deve fechar o contato, ou seja, tocar no carro e no chão ao mesmo tempo. Ô tiquitita, tá doendo, sua maluca. Não deve tocar no carro e no chão ao mesmo tempo. Essa é a mesma situação se, por exemplo, um carro bate num poste e ele está eletrizado. Não pode, ao sair ou ao tirar alguém, fechar o contato. Se você tem que procurar sair do carro saltando. E o último é a questão do gás de cozinha. Gás de cozinha, ele, se mal utilizado, é muito perigoso. Não tanto pela questão do incêndio, que torna um incêndio comum e a gente está até mais acostumado a lidar com essa situação do que qualquer outra. Mas o vazamento de gás, quando atinge uma determinada proporção com ar, ele se torna explosivo. Então, o que você não pode fazer em vazamento de gás é causar qualquer tipo de centelha, como, por exemplo, acender a luz ou coisa assim. O ideal é que manter o local aberto, arejado, e, se for possível, tirar o botijão de gás para um local aberto. Isso é muito, muito importante. Antes mesmo de qualquer coisa, você ter uma mentalidade preventiva. Ou seja, na hora de você fazer a instalação de gás, sempre procurar colocar em parte externa ao corpo da casa. Bem, pessoal, eu acho que tem mais coisas que a gente poderia conversar. Inclusive, eu estou pensando em convidar aqui no canal alguns amigos que são guarda-vidas para poder falar sobre a parte de mar. Tem muita coisa interessante que eles podem dizer também. Aí eu queria que você me dissesse aí se vale a pena esse tipo de conversa ou se tem mais alguma coisa que vocês acham que um bombeiro sabe que vocês também deveriam saber. É isso, meus caros. E para quem está a fim de fazer concurso, para quem quer ser bombeiro, vale a pena todo esforço. É uma carreira muito, muito legal. Dou o maior apoio para quem o quer fazer, ou se de repente você é profissional em um outro lugar, como uma fábrica, por que não na sua CIPA, lá no seu local de trabalho, vocês não criam uma brigada de incêndio? Eu tenho certeza que o Corpo de Bombeiros local vai incentivar essa iniciativa. Grande abraço a todos!